Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho para vocês dos tipos de frame que a gente usa, né? E qual que é o mais indicado para quem vai começar. Pessoal, é o seguinte, muita gente tem dúvida do que significa aqueles números, né? O 450, 500, 550, o F, né? Do frame, lá, F450, F500, F330 e assim por diante. F550. Esse número, né, esse numeral, significa a distância em milímetros entre o centro de um rotor e outro, ou seja, entre o eixo de cada motor que está ali usando no nosso drone, entre o motor exatamente oposto, né? Lembra que, por exemplo, no F550 ele é para 6 motores, é um hexacóptero, então ele tem 6 motores e logo o 550 é a medida em milímetros entre o eixo do motor exatamente oposto a um e outro, né? E qual é a vantagem, o que acontece entre cada um deles? Bom, pessoal, o que significa cada um desses, né? Qual a vantagem de cada um desse tipo de frame, está relacionado à carga útil que você pode levar em cada um deles, né? Ou seja, quanto maior essa distância entre motores, maior é o frame e logo é maior a capacidade que você consegue levar de carga útil. Mas essa capacidade, que muita gente se engana, se confunde, não está relacionada ao tamanho do motor, não. Está relacionado ao tamanho da hélice, né? O motor é uma influência, assim, vamos dizer, é um dos itens que define o tamanho da hélice que você vai usar. Então a conta que a gente faz é reversa, ou seja, num frame de 450 milímetros, qual que é o tamanho máximo de hélice que eu posso usar? Em torno de 11 polegadas. Então você pode usar motores que suportam até hélice de 11 polegadas. No F330, por exemplo, você pode usar hélice de no máximo 9 polegadas, não consegue chegar a 9 polegadas e meia. E assim por diante. Né? Então você faz a conta ao contrário. No F450, se você quiser usar hélice de 10 polegadas, 10 por 45, que é a hélice mais comum, qual motor você vai usar? Correto? Então o certo não é a gente partir de motor para depois chegar no frame, né? A partir do tamanho de hélice, ou seja, do conjunto de propulsão, para que você encaixe no frame que você vai usar. Correto? E nós temos frames que não são simétricos também. Por exemplo, o F450 é um frame em X e ele é simétrico. Todos os lados dele têm a mesma distância, ele está ali num X com 90 graus entre um braço e outro. Se você pegar, por exemplo, o TBS, ele é um frame de mais ou menos 500 milímetros, né? Só que o que acontece? Ele tem os braços da frente mais abertos do que os braços de trás. Ele não é um frame simétrico. E o que isso nos proporciona? A maior vantagem do frame do TBS é que os braços dianteiros eles estão bem mais abertos. Então, se você colocar uma câmera bem na frente ali do frame, você não vai captar as hélices, não vai captar os braços na sua imagem. Ok? Então, essa é uma das vantagens do frame do TBS. Em contrapartida, ele é um frame mais instável, então você precisa de um ajuste melhor nele e dos PIDs, dos ganhos e tudo mais para que você tenha a mesma performance. Legal? É diferente, por exemplo, do F450, que é um frame mais estável, né? Ele é simétrico, é mais fácil de configurar, é mais fácil de você ajustar os ganhos, os PIDs, porque são todos iguais. O do pitch e do roll é igual. É diferente do TBS, que é diferente os ganhos do pitch e do roll. Legal? Mas e os racers? O que acontece? É exatamente a mesma coisa. Se pegar um frame de 200 milímetros, são 200 milímetros entre um motor e outro. Logo, o que nós precisamos? Usar hélices menores. Hélices menores, para que a gente possa ter o mesmo empuxo, você vai trabalhar com motores de KV, de potência diferentes. Tá bom? Qual o conselho para quem está começando? É o primeiro drone que você vai montar, o primeiro drone que você vai comprar, enfim. Qual que você precisa e qual você deve usar no começo? Os mais estáveis. Quais são os frames mais estáveis? Os frames maiores, ou seja, com mais lá de 400 milímetros, 350 para frente, e que sejam em formato de X. Por quê? É mais fácil de configurar, é mais fácil de ajustar.
né? E é mais estável o voo. É lógico que depois de bem configurado, o voo é igual para todos eles, a maneira de voar. Mas também não vai partir para um frame, um S1000, que tem 1 metro, tem 1000 milímetros entre motores, que aí o negócio é totalmente diferente. Tá bom, pessoal? É bem simples o vídeo, bem sintético, mas é para explicar o qual é o mais fácil para você começar, qual que é o que você vai ter menos dificuldade, e mais ou menos para que vocês possam entender um pouquinho do tamanho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.